Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje a propriedade distributiva e a introdução à fatoração. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Vamos lá, gente, papel e caneta na mão e se prepara porque ela hoje é um pouco mais conceitual, mais complexa do que o normal. Introdução. Na antiga aula de faturação do Vestibulândia, quem viu a antiga aula de faturação do Matemática Zero deve ter percebido algumas pequenas reclamações. Pois é, nós percebemos que os alunos possuíam uma extrema dificuldade na aplicação e na identificação da propriedade distributiva, o que provocou um sensível déficit de aprendizado. Exatamente por isso, esta aula tem o objetivo não só de permitir o domínio da propriedade distributiva, mas também o reconhecimento inicial das primeiras técnicas de fatoração. E um detalhe importante, nós teremos uma aula específica de fatoração sim. Exatamente por isso, nós não faremos aprofundamentos sensíveis nesta aula. Demonstraremos a propriedade distributiva para os naturais e estenderemos os conceitos para os reais. Então vamos lá, pessoal. Exercícios vão ser feitos na segunda parte deste vídeo. Aplicações. A propriedade distributiva é uma das mais importantes propriedades da multiplicação. É praticamente impossível que vocês peguem uma prova de matemática séria e não utilizem a propriedade distributiva. Além disso, ela permite generalizações significativas na álgebra, simplificando expressões, cálculos e também permitindo algumas transformações. Se não fosse a propriedade distributiva, muitos cálculos, simplificações e etc. simplesmente não seriam possíveis. E ela, naturalmente, é pré-requisito para a faturação, que é a próxima aula desse curso. Vamos lá, nota 1. Observem o seguinte, nós temos A que multiplica B mais C. Nós vamos ver a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Note que nós temos A, e esse A está multiplicando, quando não tem nada, nós temos uma multiplicação. Esta soma, B mais C. Como que eu faço isso? Eu faço A vezes B, vai dar a B, A vezes C, que vai dar a C. De novo, A que multiplica B mais C. O que eu faço? A vezes B, deu a B, A vezes C, deu a C. Muita gente chama essa regra de regra do chuveirinho, porque olha só, parece um chuveirinho lançando água tanto no B quanto no C. Mais uma vez, então, só para fixar, A que multiplica B mais C, AB mais AC. Tranquilo, né? Vamos ver agora um outro exemplo. 5 que multiplica 2 mais 4. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 2 mais 5 vezes 4. Então vamos lá. 5 vezes 2, que vai dar 10, mais 5 vezes 4, que vai dar 20. 10 mais 20 vai dar 30. E muita gente faria a seguinte pergunta. Nerk, tudo bem, eu entendi. Realmente você faz 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4 dá 20, soma os 2 dá 30. Mas eu não poderia fazer direto? Eu não poderia fazer 2 mais 4, que vai dar 6, multiplicar o 6 pelo 5, que vai dar 30 do mesmo jeito? Sim, você está corretíssimo. Quando nós temos apenas números, é perda de tempo fazer a propriedade distributiva. Só que nem sempre nós teremos apenas números. Inclusive, pessoal, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos lá, 2 que multiplica x mais 4. Olha esse exemplo. Eu consigo fazer x mais 4? Não, eu não sei quanto vale x mais 4. Se eu quiser expandir essa expressão, eu sou obrigado, nesse caso, a aplicar a propriedade distributiva. Eu tenho que fazer 2 vezes x, que vai dar 2x, 2 vezes 4, que vai dar 8. Se aqui dentro nós tivéssemos um resultado numérico, obviamente eu poderia fazer direto, sem aplicar a propriedade distributiva, como nesse caso aqui, ó. Agora, olha que legal o seguinte, pessoal. Nós temos aqui dentro uma expressão. Se não existisse a propriedade distributiva, ou melhor, se nós não conhecêssemos a propriedade distributiva, eu não teria muitas opções de simplificar essa expressão, beleza? Exemplo 1. Em expressões puramente numéricas, aquilo que eu estava falando para vocês, não é obrigatório o uso da propriedade distributiva para calcularmos o resultado.
Na verdade, inclusive, costuma ser mais fácil, bem mais fácil, não usar a propriedade distributiva nesses casos. É o que eu fiz exatamente com o 5, que multiplica 2 mais 4. É perda de tempo, como nós temos apenas números, aplicar a propriedade distributiva. Eu posso fazer direto, ao invés de fazer 5 vezes 2, que dá 10, 5 vezes 4, que dá 20, somar esses dois resultados dando 30, é lógico que eu posso fazer direto, porque a soma 2 mais 4 é um resultado conhecido. E disso eu já respondo uma outra pergunta para vocês. Nerk, e se aqui fora, ao invés de 5, fosse, por exemplo, x? Eu poderia fazer a soma aqui dentro e multiplicar pelo x? Poderia também. A propriedade distributiva novamente seria dispensável. Então, olha só, nós temos 5 que multiplica 2 mais 4. Esse cálculo é conhecido. 2 mais 4 a gente sabe que dá 6. E 6 multiplicado por 5 vai dar 30 do mesmo jeito. Agora, já em expressões algébricas, onde um dos elementos contidos nos parênteses é formado por um ou mais elementos literais, nós somos obrigados a utilizar a propriedade distributiva, se nós quisermos eliminar os parênteses e expandir a expressão. Olha só, galera, nós temos aqui 2 que multiplica x mais 4. Quanto vale x mais 4? Sei lá, cara. Eu não sei quanto vale esse resultado. Eu tenho como fazer direto x mais 4? Não. Se eu quiser expandir essa expressão, eu sou obrigado a aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4 dá 8. Continuando, pessoal, padronização. Vamos seguir duas regras muito importantes. Primeiro, se o resultado do produto é literal, ou seja, apresenta apenas letras, prefira colocar as letras em ordem alfabética. ABC ao invés de colocar CBA ou qualquer outra ordem. Regra 2. Se nós tivermos um monômio com uma parte numérica, coloque o número na frente. Ou seja, 12x ao invés de x12, o número vem na frente. Observe este exemplo. X que multiplica A mais 6, x vezes A, AX. X vezes 6, 6x. Mas, Nerk, não ficaria x vezes A, XA, e x vezes 6, x6? Sim, é verdade. X vezes A, XA. X vezes 6, x6. Mas perceba que a gente tem que seguir preferivelmente essas duas regras. Coloque em ordem alfabética e a parte numérica na frente. Fique então AX mais 6x. Essa aqui, pessoal, é a forma fatorada, essa aqui é a forma expandida. Como resposta final do exercício, prefira apresentar a forma fatorada. Durante o desenvolvimento do exercício, se você tiver que trabalhar com a forma expandida, prefira colocar os elementos literais em ordem alfabética e os elementos numéricos na frente, 6x ao invés de x6 e ax ao invés de xa. E uma outra coisa importante é que, na verdade mesmo, xa mais x6 não é uma representação incorreta. Só que isso soa bastante desorganizado e também pode dificultar a visualização de uma outra propriedade no decorrer do exercício, como, por exemplo, uma fatoração. Exatamente por isso, galera, adquiram o saudável costume de colocar todas as expressões seguindo tanto a primeira como a segunda regra. Expressões literais com as letras em ordem alfabética e nas mistas coloque o número na frente. Tranquilo? Continuando. Não confunda, muita gente confunde o seguinte conceito. Então vamos lá. Não existe a distributiva da multiplicação em relação à própria multiplicação. Olha só, galera. A que multiplica B mais C. B mais C é uma soma. O que eu faço? Nós temos um produto que antecede uma soma. Eu faço A vezes B, AB, A vezes C, AC. Mas, se nós tivermos A que multiplica B vezes C, perceba que multiplicação é algo totalmente diferente de uma soma. Eu digo isso porque na prova e na pressa passa batido. Se você tiver A que multiplica B vezes C, não vai fazer A vezes B vezes A vezes C. É errado. Se tudo é uma multiplicação, tira os parênteses, junta tudo e seja feliz. A que multiplica B vezes C é ABC. Note que nós não fizemos a distributiva aqui. E se fosse uma divisão, se nós tivéssemos A que multiplica B dividido por C, novamente, não aplicaria a distributiva. O que você faria? B que divide C
é a mesma coisa que B sobre C, fração. E você multiplicaria o B pelo A. Ficaria então A vezes B dividido por C. Cuidado com isso. Lembrete, pessoal, no próximo quadro nós usaremos o seguinte conceito. Apesar de óbvio, com essa demonstração vai ficar ainda mais intuitivo para que vocês entendam. Imagine que nós temos A e B naturais positivos. Então nós temos A que multiplica B, é a mesma coisa que A mais A e assim por diante, no total de B vezes. Não confunda isso com a propriedade da potenciação que nós aprendemos. Na potenciação não é soma, 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 é multiplicação, multiplicação, multiplicação. Parece com potenciação, mas só que ao invés de produto, nós temos uma série de somas. Então olha só, A vezes B é a mesma coisa que A mais A mais A mais A e assim por diante, num total de B vezes. E eu também posso falar que AB é a mesma coisa que B mais B mais B mais B e assim por diante, num total de A vezes. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha 8 vezes 5. 8 vezes 5 é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, num total de 5 vezes o 8. Da mesma forma, 8 vezes 5 também pode ser escrito como sendo 5 mais 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 5, num total de 8 vezes. Isso significa que eu posso pensar em 8 5 vezes ou no 5 8 vezes. Nos dois casos, o resultado é o mesmo, 40. Dito isso, vamos para o próximo quadro, demonstração 1. Vamos demonstrar para os naturais a seguinte propriedade. A que multiplica B mais C é AB mais AC, que vai ser chamada de distributiva da multiplicação em relação à adição. Nós temos uma multiplicação, nós temos uma adição. Nós distribuímos essa multiplicação em relação a esta adição. E vamos lá, vamos demonstrar. A que multiplica B mais C. A gente sabe, pelo que a gente acabou de ver no quadro anterior, que se a gente tem A que multiplica B mais C, isso é a mesma coisa que B mais C, mais B mais C, mais B mais C, e assim por diante, num total de A vezes. Lembra só, se você tivesse 8 vezes 5, seria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, num total de 8 vezes. Tranquilo nisso, né, pessoal? E como a gente sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, eu posso agrupar todas essas parcelas B, posso agrupar todas essas parcelas C, e eu pergunto para vocês, quantas parcelas B eu tenho? Nós temos A parcelas B. E quantas parcelas C eu tenho? Nós temos A parcela C. Como que eu chamo, então, B mais B mais B e assim por diante? A vezes. É a mesma coisa que A vezes B. E como que eu chamo C mais C mais C e assim por diante? No total de A vezes. É a mesma coisa que A vezes C. Está provado, então, para vocês, para os naturais, que essa expressão A que multiplica B mais C é equivalente a essa. E de maneira análoga, pessoal, nós também provamos que BC que multiplica A é igual a A vezes B mais AC. Note que se nós pegarmos esse A, colocarmos aqui na frente, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu continuaria tendo B mais C, mais B mais C, mais B mais C e assim por diante, num total de A vezes. Só lembrando, 8 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 8, não faria diferença. Isso significa que essa demonstração vale para os dois casos, ou seja, B mais C que multiplica A, da mesma forma, vale AB mais AC. Eu posso fazer, sem problema algum, a distributiva à esquerda. Demonstração 2. Nós vamos demonstrar para os naturais a seguinte propriedade. A que multiplica B menos C vale AB menos AC, que é chamada de distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então vamos lá, pessoal. Eu vou chamar esse menos C de T. Onde tinha menos C, eu vou colocar mais T. Posso fazer isso? Posso, sem problema algum. Então nós temos A que multiplica B menos C. Onde tínhamos menos C, eu coloco mais T. Chamei esse cara de mais T sem problema algum. Agora eu posso fazer essa distributiva A vezes B, que vai dar AB, e A vezes T, que vai dar AT. E eu vou substituir novamente esse T por menos C. Então, onde tinha T, eu coloco de novo menos C. Então, nós temos AB mais A que multiplica menos C. Quanto vale A que multiplica menos C? Isso é a mesma coisa que menos AC.
e o AB copia. Tá provado para vocês então que A que multiplica B menos C vale AB menos AC. De maneira análoga, nós também podemos provar que B menos C que multiplica A vale A vezes B menos A vezes C. A gente pode utilizar, inclusive, a mesma demonstração, basta pegar esse A, colocar aqui no final, o resto é praticamente idêntico. Vamos lá então, generalização 1, pessoal. Note que no caso anterior, a gente provou para dois termos aqui. Nós estamos fazendo a distributiva para uma quantidade limitada de termos. Eu vou aumentar essa quantidade de termos, o que vai me permitir uma generalização. Então vamos lá. Se eu tiver A1 mais A2 mais A3 e assim por diante mais AN, que multiplica B1 mais B2 mais B3 e assim por diante mais BN, isso equivale a A1 vezes tudo isso aqui, mais A2 vezes tudo isso aqui, mais A3 vezes tudo isso aqui e assim por diante, até o AN que multiplica tudo isso aqui. Como que eu provo isso? Então vamos lá. Eu vou fazer B1 mais B2 e assim por diante, eu vou chamar esse cara de K. Então, de agora em diante, esse cara todo vai ser chamado de K. Então, vamos lá. Então, nós temos A1 mais A2, mais assim por diante, tudo isso multiplicado por K. Eu posso aplicar a propriedade distributiva e fazer K vezes A1, K vezes A2 e assim por diante até o AN. E perceba que se eu pegar esse K e substituir de novo por B1 mais B2 e assim por diante até o BN, eu acabei de provar para vocês que essa expressão é exatamente equivalente a essa expansão. Então vamos lá. Substituindo novamente o K por B1 mais B2 e assim por diante até Bn, nós temos A1 mais A2 mais assim por diante vezes B1 mais B2 mais Bn e assim por diante. Vai ser igual a A1 vezes esse cara, A2 vezes esse cara, mais A3 vezes esse cara e assim por diante. Se nós tivermos um T, qualquer que seja T, pertencente aos naturais, desde que o T esteja entre 1 e N, incluindo 1 e incluindo N, eu posso fazer essa outra generalização. AT, que multiplica B1 mais B2 e assim por diante, vale AT vezes B1, AT vezes B2, AT e assim por diante, até o AT vezes BN. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque nós temos A1, A2, A3, A4. Isso aqui é uma forma de dizer que esse índice do A pode assumir qualquer valor entre 1 e N. Em outras palavras, eu estou considerando todos esses termos, qualquer um deles. Então, nós temos para um A3, por exemplo, A3 vezes B1, A3 vezes B2, A3 vezes B3 e assim por diante até o A3 vezes BN. Está aqui para vocês. E essa generalização que eu acabei de mostrar para vocês permite que a gente adote uma regra muito mais simples. Qual que é? Eu posso fazer A1 vezes B1, A1 vezes B2, A1 vezes B3 e assim por diante até o A1 vezes Bn. Acabou, chegou no Bn, você pode ir para o próximo termo e fazer A2 vezes B1, A2 vezes B2, A2 vezes B3 e assim por diante até o A2 vezes Bn. Acabou, chegou no Bn, você pode ir para o próximo termo e assim por diante até chegar no AN. No último termo aqui você pode fazer AN vezes B1, AN vezes B2 e assim por diante até o AN vezes BN. Olha só, galera, x mais 2 mais y que multiplica A mais 3 mais C. Como que eu faço? Eu posso então fazer esse x vezes A, x vezes 3, x vezes C. Terminou, vai para o 2. 2 vezes A, 2 vezes 3, 2 vezes C. Terminou, eu posso fazer y vezes A, y vezes 3, y vezes C. Então vamos lá. X vezes A, não coloca XA, coloca X. X vezes 3, 3x. X vezes C, CX. Acabou, a gente vai para o 2. 2 vezes A, 2A. 2 vezes 3, 6. 2 vezes C, 2C. Acabou, vamos para o Y. Y vezes A, não coloque YA, coloque AY. Y vezes A, AY. Y vezes 3, 3Y. E Y vezes C, CY. Apesar das generalizações que a gente mostrou nos quadros anteriores serem complexas, a aplicação é extremamente simples. Eu acho que todo mundo entendeu. Um último detalhe é com relação ao sinal de menos. Então, olha só, se nós tivermos sinais negativos e ou positivos, a regra é exatamente a mesma. Obviamente, você vai ter que respeitar a regra de sinais que a gente já aprendeu em operações com reais.
Basta notar que qualquer subtração pode ser escrita na forma de uma soma de parcelas negativas. Olha só, A menos B. A menos B, pessoal, se nós tivéssemos, por exemplo, x menos 2, isso é a mesma coisa que x mais menos 2. Olha só, A menos B é a mesma coisa que A mais menos B. Quanto que dá mais com menos? Dá menos. E realmente, né, pessoal, A mais menos B é a mesma coisa que A menos B. Exatamente por isso, a regra é exatamente a mesma, desde que você respeite, é lógico, a regra de sinais. Generalização 2. Continuando com o raciocínio anterior, nós podemos generalizar ainda mais a propriedade distributiva quando nós temos mais de dois fatores envolvidos. É esse caso que eu já vou explicar para vocês. Basta que nós multipliquemos dois fatores quaisquer e, com o resultado obtido, fazer uma nova multiplicação por um dos fatores restantes, e assim sucessivamente. Olha só, nós temos A mais B, C mais D, E mais F. Escolha dois desses caras. Eu posso fazer A mais B vezes E mais F e multiplicar o resultado por C mais D. Não vai fazer diferença. Ou também eu posso pegar o C mais D, fazer a distributiva com o E mais F, pegar o resultado e aplicar novamente a distributiva no A mais B. Tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou adotar a seguinte ordem. Você pode adotar uma ordem diferente. Há uma coisa importante, tá, pessoal? Uma coisa que eu não falei, mas que é válida também. Por exemplo, se a gente fizer A mais B, que multiplica C mais D, eu posso fazer a distributiva à direita, ou seja, A vezes C, A vezes D, depois B vezes C, B vezes D, ou então, se eu quiser, sem problema algum, eu posso fazer a distributiva à esquerda, C que multiplica A, depois C que multiplica B, depois D que multiplica A, depois D que multiplica B, sem problema algum. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A vezes C, depois eu vou fazer A vezes D. Depois eu vou fazer B vezes C e depois B vezes D. Eu vou obter AC mais AD mais BC mais BD. E o resto, E mais F, copia. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma nova distributiva. Eu posso fazer tanto a distributiva à direita quanto a distributiva à esquerda. Eu vou fazer agora, por exemplo, a distributiva à direita. AC vezes E, ACE, AC vezes F, ACF, acabou. Vamos para D. AD vezes E, ADE, AD vezes F, ADF, acabou. Vamos para o BC. BC vezes E, BCE, BC vezes F, BCF, acabou. Finalmente vamos para o BD. BD vezes E vai dar BDE, BD vezes F vai dar BDF e acabamos. Sinal negativo, galera. Note que menos x pode ser escrito como sendo menos 1 vezes x. Quanto dá menos 1 vezes x? Menos x. Por que eu estou falando isso? Porque da mesmíssima forma, a expressão menos A mais B pode ser escrita como sendo menos 1 que multiplica A mais B. Em outras palavras, eu posso substituir, sem prejuízo algum, esse sinal de menos por menos 1. E se a gente substituir por menos 1, a gente pode aplicar a propriedade distributiva. Então vamos lá. Menos que multiplica A mais B. O que eu faço? Menos A, menos B. É meio estranho falar menos que multiplica. Você pode pensar, então, menos 1 que multiplica A mais B. Menos 1 vezes A, menos menos 1 vezes B, vai dar menos B. Continuando, pessoal, menos 1 que multiplica 2 mais x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes x, menos x. E, finalmente, menos 1 que multiplica menos 5 mais c. Menos 1 vezes menos 5 dá mais 5, porque menos com menos dá mais. Menos 1 vezes mais c vai dar menos c. Uma dica, galera, para que vocês possam ir ainda mais rápido. Basta trocar os sinais de dentro dos parênteses. Olha como fica. Menos A menos B. Menos 2 menos x. Aqui é menos vira mais 5 menos c. Mais fácil ainda. Exercício 1. Desenvolva as expressões abaixo. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, galera, fizeram? Então vamos lá. 2 que multiplica 3 mais 5. 2 que multiplica 3 mais 5. Se você quiser, você pode aplicar a distributiva. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. 6 mais 10, 16. Ou então, mais rápido ainda, você pode fazer 3 mais 5, que vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Note que eu só posso fazer isso
porque o resultado, ou melhor, o cálculo dentro dos parênteses é numérico. Se fosse x mais 5, eu não poderia fazer, por exemplo. Eu seria obrigado a aplicar a distributiva. E aqui, pessoal, bem fácil, né? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4 dá 8. E aqui, vamos lá? Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 4, menos com mais dá menos. Vai dar menos 8. 2 vezes x, 2x. 2 que multiplica menos 4, olha o sinal, mais com menos dá menos. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. E aqui, pessoal, vamos lá então. Menos com menos dá mais. Ficou, então, mais o quê? 2x. Menos com menos dá mais o quê? 2 vezes 4 dá 8. Ficou, então, 2x mais 8. E aí, acertaram? Vamos lá, exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 3, mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6, menos 6. Só que cuidado, menos 3x mais 2x são monômios semelhantes. Eu posso simplificar essa expressão. Menos 3 batatas mais 2 batatas ficou menos 1 batata, ou simplesmente menos x. E o resto copia. X ao quadrado menos x, menos 6. E aqui, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. X vezes menos x, menos com mais dá menos. Menos o quê? X vezes x, que dá x quadrado, menos x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes menos x, menos 2x. E mais 2 vezes menos 3, mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6, menos 6. E novamente nós temos termos semelhantes, menos 3x, menos 2x. Dá para simplificar. Se você tira 3 batatas e tira 2 batatas, você tirou 5 batatas no total. Ficou, então, menos 5 o quê? X. Menos x quadrado, copia o resto, né? Menos 6 aqui no final. Ficou, então, menos x quadrado, menos 5x, menos 6. E aqui, pessoal, fizeram? Caíram na pegadinha, né? Tô sabendo. Não adianta mentir. Aqui, galera, menos 2 menos 3 é menos 5. É lógico que se você fizesse a distributiva, você iria obter o mesmo resultado. Só que como nós temos dentro dos parênteses um cálculo totalmente numérico, eu não preciso aplicar a distributiva. Poupe tempo. Tira 2, tira 3, tirou 5. Agora sim eu aplico a distributiva. Menos com menos dá mais o quê? Mais 5x. E menos com mais dá menos. 5 vezes 2, 10. Então, ficou menos 10. Item D, pessoal, vamos lá então. Menos x, menos 2, que multiplica menos x, menos 3. Vamos lá? Menos com menos dá mais o quê? X vezes x, que dá x ao quadrado. Menos x vezes menos 3, menos com menos dá mais o quê? Mais 3x. Menos 2 menos x, menos com menos dá mais. 2 vezes x, 2x. E, finalmente, menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais o quê? 2 vezes 3, que dá 6. 3x e 2x são termos semelhantes, dá para somar. Fica, então, 5x aqui. Copia o resto, x ao quadrado, mais 5x mais 6. E aqui, galera, fácil, né? Aplica a distributiva, né? Não, cuidado, você não tem uma soma e nem uma subtração aqui dentro. Eu não posso aplicar a distributiva. O que eu faço? Multiplica direto. 2 vezes 3 dá 6. 6 o quê? X. 6x. E aqui vocês também, espero eu, não aplicaram a distributiva. Porque isso aqui não é uma soma e nem uma subtração. Isso aqui nos parênteses é uma divisão. O que eu faço? Eu vou transformar isso aqui numa fração. Nós temos 2 que multiplica x sobre 3. 2 vezes x, 2x. 2x sobre 3. Bem tranquilo, né, galera? E aí, eu vou pegar no seu pé. Quem caiu na pegadinha, levanta a mão. Tô sabendo. Vamos lá, noção de fatoração. Na matemática, nós temos que conhecer como calcular o processo inverso sempre. E não só na matemática, galera, na vida. Por exemplo, se você vai de São Paulo para Joinville, o legal é que você saiba voltar novamente para São Paulo. Então, vamos lá. Se nós somamos, nós temos que saber subtrair, óbvio. Se nós multiplicamos, nós temos que saber dividir. E da mesmíssima forma, nós temos que começar a pensar ao contrário com a propriedade distributiva. Apesar de a fatoração incluir casos complexos, onde o simples conhecimento da propriedade distributiva não é suficiente,
para determinada transformação. Friso isso, tá, galera? Vocês vão ver, na aula que vem, outros exemplos de fatoração nos quais a propriedade distributiva não vai te ajudar muito. Então, olha só, mesmo isso acontecendo, os casos iniciais de fatoração podem sim ser pensados como sendo uma distributiva ao contrário, entre aspas. Exatamente por isso, nós fazemos uma pergunta. Olha só, você seria capaz de imaginar como era uma expressão antes da gente aplicar a propriedade distributiva? Ou seja, se eu aplicar a distributiva e te mostrar o resultado final, você conseguiria imaginar como essa expressão era antes da gente aplicar a propriedade distributiva? Pois é, esse vai ser o nosso próximo treino nos próximos quadros. Então vamos lá. Fator comum, exemplo 1. É o caso mais simples, presta o máximo de atenção. A que multiplica B mais C, a gente faz o chuveirinho, AB mais AC. Vocês estão cansados disso. Agora, se eu apresentar para vocês apenas o AB mais AC, será que vocês conseguem voltar nisso? Nós temos aqui a expressão antes da distributiva e nós temos aqui a expressão depois da distributiva. Se eu der esse resultado final, vocês têm que ser capazes de chegar na expressão antes de aplicar a distributiva. É justamente o nosso treino. Então vamos lá, galera. 2A mais 2C. O que eu quero que vocês reparem é que antes da distributiva, nós tínhamos um fator, que era o A, que multiplicava uma soma, B mais C. Ficou AB mais AC. Perceba que o cara que multiplica está presente tanto aqui como aqui. E essa vai ser a nossa sacada. O que esse cara tem que esse também tem? O 2. Pega o 2 e deixa em evidência. Quem que sobra? O A mais C. Dica para vocês. Depois que vocês fizerem isso, testa fazendo a distributiva. Vamos aplicar a propriedade distributiva para ver se a gente volta de novo nisso. Vamos lá. 2 vezes A, 2A. 2 vezes C, 2C. Opa, então tá certo. Vamos lá, galera. Pergunta para vocês. O que esse cara tem que esse tem também? O fator F. Então deixa o F em evidência. Quem que sobra? Sobra o A e sobra o B. A mais B. E vamos testar. F vezes A, AF. F vezes B, BF. Tá certinho. Agora aqui, ó. Presta o máximo de atenção. O que esse cara tem que esse tem também? Ah, né? Aqui nada, ó. Aqui é 12, aqui é 4. Tudo bem, aqui tem 12, aqui tem 4. Mas será que não existe uma forma de obter um fator comum aqui e aqui? Existe. Galera, 12 vale 4 vezes 3. De novo, quanto vale 12? 4 vezes 3. Isso significa que esse cara tem um fator 4 e esse também. Dá para deixar o 4 em evidência. Se você deixou o 4 em evidência, eu pergunto para vocês, quanto dá 12A dividido por 4? Dá 3A, porque 12 dividido por 4 dá 3. Sobra o A, 3A. E 4B dividido por 4, quanto dá? Dá B, sobrou B. E vamos aplicar a propriedade distributiva para ver se está certo. 4 vezes 3 dá 12. 12 o quê? 12A. Volta aqui. E 4 vezes B, 4B. Volta aqui também. E aí, estão conseguindo pegar? Está complicando um pouquinho, né? E aqui, galera, 12 e 16. Para que a gente não corra nenhum risco, a melhor coisa a fazer é fatorar. Eu vou fazer a fatoração simultânea e calcular o máximo divisor comum. 12 e 16 dá para dividir por 2. Sempre que for possível a divisão simultânea desses dois caras pelo mesmo fator primo, eu vou pintar esse número de verde. Então vamos lá. 12 dá para dividir por 2, 16 também dá para dividir por 2. Fica então 6 e 8. Novamente eu posso dividir 6 e 8 por 2 ao mesmo tempo. 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. E note que já não é mais possível dividir esses dois caras por 2, porque 3 é ímpar. Então eu não vou pintar de verde. Deixo branco. 3 não dá para dividir por 2, copia. 4 por 2 dá 2. E note que novamente não dá para dividir esses dois caras pelo mesmo primo, mas eu ainda consigo dividir por 2. Dá para dividir por 2 e a gente continua. 3 não dá por 2, copia. 2 por 2 dá 1. Não dá mais para dividir por 2. Dá para dividir por 3. Mas só esse cara dá para dividir por 3. Então eu não pinto de verde. Eu vou colocar 3 e 3 dividido por 3 dá 1. E o 1 copia. Quem que a gente pintou de verde? Esse 2 e esse 2. 2 vezes 2 dá 4. Isso significa que 4 é o máximo divisor comum entre 12 e 16. Eu posso colocar o 4 em evidência. 12A dividido por 4 vai dar 3A. E 16B dividido por 4, 4B. Nerk, eu não consigo fazer de cabeça. Não tem problema. Usa um espaço de rascunho na sua folha e faz.
12 dividido por 4, quanto dá? Dá 3. Como você tem 12A, então 12A dividido por 4 dá 3A. E 16B dividido por 4 dá 4B. Vamos aplicar a propriedade distributiva para testar a solução. A gente tem que chegar na expressão original. 4 vezes 3 dá 12, 12A. Voltamos. E 4 vezes 4, 16, 16B, né? Voltamos também, então tá certo. E aqui, pessoal, menos 15b, menos 30. É muito fácil perceber que 15 divide o 15 e divide o 30. Mas se você não percebeu isso, pega o 15, pega o 30 e faz a fatoração simultânea sem medo. Você vai chegar nessa mesma conclusão, que 15 é o máximo divisor comum entre 15 e 30. Note que nós temos menos 15b, menos 30c. Eu tenho duas escolhas. Eu posso colocar menos 15 em evidência, ou eu posso simplesmente colocar 15 em evidência, tanto faz. Eu vou colocar menos 15 em evidência. Se eu coloco menos 15 em evidência, o que sobra? Menos 15b dividido por menos 15 vai dar b positivo, porque menos com menos dá mais. E menos 30c dividido por menos 15 vai dar mais 2c, porque menos com menos dá mais. 30 por 15 dá 2. Tem o c, ficou então 2c. Vamos aplicar a bendita propriedade distributiva para testar a solução. Menos 15 vezes b, menos 15b. Menos 15 vezes 2c, menos 30c. Tá certinho. Mas eu quero que vocês percebam que ao invés de deixar o menos 15 em evidência, eu poderia simplesmente ter deixado 15 em evidência. E eu posso realizar o mesmo cálculo. Menos 15b dividido por 15 vai dar menos b. Porque menos 15 com 15, corta, dá menos 1. Sobra menos 1 vezes b, que vai dar menos b. E menos 30c dividido por 15, menos 30 dividido por 15 vai dar menos 2. Sobra o c, ficou então menos 2c. E vamos aplicar a distributiva para ver se isso está certo. 15 vezes menos b, menos 15b. 15 vezes menos 2c, menos 30c. Certinho. E de novo, eu insisto, se você tem dificuldades em fazer as contas de cabeça, utilize sem vergonha alguma o espaço de rascunhos da sua prova. Tranquilo? Continuando, galera, nos casos mais complexos, localize os elementos comuns dos monômios. Este será o fator comum. Dica 1. Eu já falei isso várias vezes, não tenha vergonha de usar um rascunho. Com o tempo você vai fazer isso mentalmente, vai virar babinha. Dica 2. Teste a solução, para que você tenha certeza de que o resultado fatorado condiz com a expressão original. Então vamos lá. Olha só, 24 monstrinho menos 36 monstrão. O que eu faço? Vou fazer a fatoração simultânea entre o 24 e o 36 e vou calcular o MDC entre esses dois caras. Quando for possível a divisão simultânea, eu pinto de verde. 24 e 36 dá para dividir por 2, os dois caras. Então eu vou pintar o 2 de verde. 24 por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Dá para dividir esses dois caras por 2. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. E como deu para dividir os dois caras, pinto de verde. 6 e 9 a gente ainda continua dividido por 2, porque o 6 dá para dividir por 2. 6 por 2 vai dar 3. 9 por 2 não dá, copia. Como não deu para dividir um desses caras por 2, eu não vou pintar de verde. 3 e 9 dá para dividir esses dois caras, os dois, por 3. Então eu vou pintar de verde. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. 1 e 3 não dá mais para dividir esses dois caras por 3. Só esse cara que dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1. Ficou então 1 e 1. E como não deu para dividir esses dois caras por 3, eu não pinto de verde. Quem que eu pintei de verde? 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Isso significa que o máximo divisor comum entre 24 e 36 é 12. E é o 12 que eu vou colocar em evidência. Presta atenção no seguinte. Nós temos 12 e nós temos 12. 24 é a mesma coisa que 12 vezes alguma coisa. 36 é a mesma coisa que 12 vezes alguma coisa. 12 vezes quanto que dá 24? 12 vezes 2. E 36, pessoal, é 12 vezes 3. Então ficou 12 vezes 2 e o resto que eu já explico. E aqui ficou menos 12 vezes 3 e o resto que eu já explico. E aqui, pessoal, aqui nós temos x ao cubo, x ao quadrado. Presta o máximo de atenção. Aqui tem x alguma coisa, aqui tem x alguma coisa. Pergunto, quem é o menor? É
é o x ao quadrado. Então, x ao quadrado é o fator comum. De novo, x ao cubo, x ao quadrado. Quem é o menor? X ao quadrado. Então, x ao quadrado é o fator comum. Isso significa que eu posso escrever x ao cubo como sendo x ao quadrado vezes alguma coisa e x ao quadrado copia. X ao cubo é x ao quadrado vezes x a 1. Note que 2 mais 1 dá 3. Eu voltaria na expressão original. Continuando, a ao quadrado, a ao cubo. Quem é o fator comum? O fator comum é o menor. Quem é o menor? A ao quadrado. Então, eu apenas copio esse a ao quadrado e esse a ao cubo pode ser escrito na forma de a ao quadrado vezes alguma coisa. Ou seja, a ao quadrado vezes a elevado a 1. E esse c ao quadrado? Ele é um fator comum? Tem c quadrado aqui e c quadrado aqui? Não. Então, apenas copia. E esse d, galera? Tem d aqui e d aqui. Opa! Se tem d aqui e d aqui, copia do mesmo jeito. De novo, de novo, de novo. Porque muita gente boiou. Nós temos esse monstrinho e nós temos esse monstrinho. A parte numérica, eu calculo MDC. A gente calculou que é 12. Isso significa que 24 é 12 vezes alguma coisa, 36 é 12 vezes alguma coisa. 24 é 12 vezes 2, 36 é 12 vezes 3. Agora eu vou olhar letrinha por letrinha, procurando os fatores comuns. X tem aqui também. Quem é o menor? X ao quadrado. Então eu escrevo esse cara como sendo x ao quadrado vezes x, e esse cara apenas copia. E aqui, galera, a ao quadrado, a ao cubo. Quem é o menor? A ao quadrado. Então apenas copia o ao quadrado. E aqui, você escreve esse cara como sendo a ao quadrado vezes alguma coisa. No caso, a ao quadrado vezes a elevado a 1. C quadrado e não tem C quadrado aqui, então apenas copia. Mesma coisa com B ao quadrado. Tem B ao quadrado aqui e não tem B ao quadrado aqui. O que eu faço? Apenas copia o B ao quadrado. D e D são iguais, copia também. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar tudo o que for comum a esse cara e a esse e deixar isolado. Tem 12, deixa o 12 em evidência. Tem A quadrado, deixa A quadrado em evidência. Tem D, deixa D em evidência. Tem x quadrado, deixa x quadrado em evidência. Tem mais alguma coisa que esse cara tem e esse também que eu não coloquei? Não! Eu separei tudo. Percebam também que eu coloquei a parte numérica na frente e as letras em ordem alfabética, A, D, X. O que sobra? Vamos lá então. Você tem 12 vezes 2 vezes x quadrado, x1, a quadrado, c2, d. É só riscar o que você já colocou e pegar os caras que você ainda não pegou. Você já tinha pego o 12, já tinha pego o a quadrado, já tinha pego o d e já tinha pego o x quadrado. Quem que sobrou? Sobrou esse 2, sobrou esse c quadrado, sobrou esse x a 1, que é a mesma coisa que x, e acabou, não tem mais nada. Menos, copia o menos, né? Você já pegou isso. O que sobrou? Vamos lá então. Você já pegou o 12, tá aqui. Você já pegou esse a quadrado, tá aqui. Você já pegou esse d, tá aqui, e já pegou esse x ao quadrado, tá aqui. Sobrou, então, o 3, tá aqui. Esse a elevado a 1, que é a, tá aqui. E sobrou esse b quadrado, tá aqui. Ufa, acabamos. Agora vamos testar a solução. Se eu aplicar a distributiva, 12 vezes 2 dá 24. A quadrado, deixa a quadrado. D, aqui não tem d, copia o d. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Ficou então 24x ao cubo, a quadrado, d, c quadrado, que bate com a expressão original. Note que c quadrado d, dc quadrado é a mesma coisa. E aqui, galera, vamos lá, multiplicando esse cara por isso, 12 vezes 3, mantém o sinal, 36. Menos 36, na verdade, né? A quadrado vezes a ao cubo. X quadrado copia, b quadrado copia e o d copia. Certinho também. Complicadinho, né, pessoal? Mas nada assim tão absurdo de se entender. Continuando, uma mesma expressão pode ser apresentada de algumas formas diferentes. Olha que legal. A que multiplica menos b menos c. A vezes menos b, menos ab. A vezes menos c, menos ac. Aqui é a mesma coisa, ó. A vezes menos b, menos ab. A vezes menos c, menos ac. Menos a vezes b, menos ab. Menos a vezes c, menos ac. E menos a vezes b, menos ab. Menos a vezes c, menos ac. Observem como nós temos 4 expressões que são bem diferentes e que apresentam os mesmos resultados em seus respectivos desenvolvimentos. E a dica que eu dou para vocês é: acostumem-se com isso. É extremamente comum calcularmos o resultado de um exercício e as alternativas mostrarem a resposta correta de uma forma muito diferente. Por exemplo, você chega na resposta BC
que multiplica menos A, e nas alternativas tem A que multiplica menos B, menos C. Você tem que ser capaz de, a partir de uma dessas formas, chegar em qualquer outra forma. Cuidado com isso. E é a dica que a gente tem nesse quadro. Se em um produto multiplicarmos dois fatores por menos 1, a expressão final não se altera. Olha só, menos 3 que multiplica 2 mais x. Eu posso pegar esse menos 3, multiplicar por menos 1, e posso pegar o 2 mais x também multiplicar por menos 1. Menos com menos dá mais, dá 3. E menos 1 aplica a distributiva. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes x, menos x. Isso significa que menos 3 que multiplica 2 mais x é a mesma coisa que 3 que multiplica menos 2 menos x. Vamos aplicar a distributiva e fazer a verificação. Menos 3 vezes 2, menos 6. Vamos ver aqui, ó. 3 vezes menos 2, menos 6 também. Menos 3 vezes x, menos 3x. E aqui, 3 vezes menos x, menos 3x também. Ou seja, essas duas expressões são equivalentes. Por que é importante saber disso? Às vezes, você chega nessa resposta, menos 3 que multiplica 2 mais x, e essa resposta não tem nas alternativas, tem esse cara. Ou vice-versa. Se você pegar esse cara, multiplicar por menos 1, e esse cara multiplicar por menos 1 também, você chega rapidão nessa expressão. Guarda isso porque é uma dica valiosíssima. Pouca gente fala isso para vocês. Justificativa. Mas, Nerk, eu não entendi. Por que se multiplicar esse cara por menos 1 e esse cara por menos 1 também, você não altera a expressão? Pelo seguinte, cara. Quanto dá menos 1 vezes menos 1? Dá 1 positivo. Isso significa que quando você multiplica esse cara por menos 1 e esse por menos 1, globalmente você está multiplicando toda essa expressão por 1. Ou seja, você não está alterando a expressão. Tranquilo? Dica sobre o sinal 2. Olha só. Nós temos aqui 12ax² dx², 2c² menos 3ab². Nós vamos multiplicar essa parte por menos 1 e essa parte dentro dos parênteses por menos 1 também. Olha como vai ficar. Multiplicando tudo isso por menos 1, é só trocar o sinal. Vai ficar esse cara negativo, menos 12a² dx². Lembrando que quando você tem uma expressão só com produtos, isso é um monômio, e um monômio pode ser tratado como sendo um termo individual. Vocês já viram isso em expressões algébricas e numéricas, já expliquei isso para vocês. E aqui, galera, menos 1 e você tem uma subtração. Você aplica a distributiva. Vai ficar menos 2c² mais 3ab². Isso significa que esse cara bonito e simpático é a mesma coisa que esse outro cara. Menos 12a² dx², menos 2c² mais 3ab². E você tem que ser capaz de converter dessa expressão para essa utilizando esse método. Ou ainda, presta o máximo de atenção, nós temos outras apresentações. Nós temos aqui menos 2c² mais 3ab². Faz diferença se eu trocar esses caras de lugar? Não faz. Menos esse monstrinho mais esse monstrinho é a mesma coisa que mais esse monstrinho menos esse monstrinho sem problema algum. Então, posso escrever 3ab² menos 2c²x. E agora eu vou dar 3 dicas valiosíssimas. Note que a mais b é a mesma coisa que b mais a. 5 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 5. Da mesma forma, a menos b é a mesma coisa que menos b mais a. Se você tiver 8 menos 5, é a mesma coisa que menos 5 mais 8. Dá o mesmo resultado. E, finalmente, agora cuidado com isso. Menos a menos b. Eu posso aplicar a distributiva do sinal menos a mais b. Menos a mais b. E menos a mais b, como a gente bem sabe, é a mesma coisa que b menos a. Como essa expressão é muito comum, o ideal é que você já bata o olho e saiba que, quando você vir menos que multiplica a menos b, é a mesma coisa direto que mais b menos a. Tranquilo? Fica de olho nesses caras. Dúvida comum, uma dúvida muito comum, galera. a² mais a³ Vamos fatorar esse cara. O que esses dois caras têm em comum? O x é um fator comum? Não. E a²? Sim, ó. Note que nós temos a² e a³. O menor é o a². Eu posso deixar o a² em evidência. a² dividido por a² sobra x. E a³ dividido por a² sobra ay. Vamos aplicar a propriedade distributiva para testar. a² vezes x dá a² x.
a ao quadrado vezes AY dá A ao cubo Y. Tá certo, então. Agora, observem o seguinte, eu poderia escrever essa mesma expressão como sendo A que multiplica AX mais A ao quadrado Y. Só que essa expressão não está plenamente fatorada. Note que aqui dentro eu ainda poderia deixar em evidência o A. Ó. Tem A e tem A. Ou seja, você fatorou de maneira incompleta. Ainda seria possível uma nova fatoração aqui dentro dos parênteses. Exatamente por isso, se pedirem para você, fatore a expressão e você lançar essa resposta, está errada, porque ainda seria possível uma nova fatoração. Olha só, vou pegar esse cara, A que multiplica AX mais A ao quadrado Y. Eu consigo pegar o A que está aqui dentro, deixar de novo esse A em evidência, sobra X mais AY, e como a gente bem sabe, A vezes A dá A ao quadrado. A ao quadrado que multiplica X mais AY, e a gente voltaria à fatoração correta. Essa, então, é a fatoração correta, é a resposta final esperada pelo examinador. Agora a gente vê um detalhe importantíssimo, como etapa de resolução, e não como a resposta final para um exercício. Esta segunda forma pode ser mais útil que a primeira. Olha só, vamos supor que você tenha A ao quadrado x mais A ao cubo y, e embaixo no denominador AX mais A ao quadrado y. Se você fizer essa fatoração incompleta, olha o que você vai obter. Você vai obter A que multiplica AX mais A ao quadrado y, e embaixo você também tem AX mais A ao quadrado y. Como você tem um produto em cima e o mesmo termo em cima e embaixo, você pode cortar esse cara com esse. E a resposta final é A, desde que o denominador seja diferente de zero. Resumo da ópera. Se pedirem para você a fatoração de A ao quadrado x mais A ao cubo y, a resposta correta é A ao quadrado x mais AY. Note que aqui, entre parênteses, não seria possível uma nova fatoração. Mas, para alguns casos, pode ser mais interessante, não como resposta final, deixo isso muito claro, como etapa de um exercício, pode ser mais interessante uma fatoração incompleta que permita a simplificação com outro termo que você tenha na sua expressão. Tranquilo? Exercício 3. Fatore esses exemplos. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, galera, fizeram? Então vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar... Aqui nós temos x e y. Não dá para pegar o x nem o y, mas eu tenho A. Eu tenho A aqui e A aqui. Quem é o menor? O A ao quadrado. Isso significa que eu posso deixar o A ao quadrado em evidência. O que sobra? Vamos lá. Se eu pegar, deixei o A ao quadrado em evidência, se eu pegar A ao cubo x e dividir por A ao quadrado, sobra AX. E se eu pegar A ao quadrado y, dividir por A ao quadrado, sobra apenas o y. E note que é errado fazer A, que multiplica A ao quadrado x, mais A, que multiplica y, porque aqui dentro, conforme a gente já aprendeu no quadro anterior, seria possível fazer uma nova fatoração. E aqui, pessoal, vamos lá. 3a ao quadrado bc ao cubo menos 6a ao quadrado b ao cubo c. O que a gente pode fazer? Vamos lá, a gente pode quebrar isso da seguinte forma. Temos 3 aqui, vocês sabem que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, então a gente pode quebrar como sendo 2 vezes 3. Nós temos a ao quadrado, então copia a quadrado aqui, copia aqui também. Nós temos b e b ao cubo. Quem é o fator comum? O menor. Então o b é o menor, copia o b. E esse cara, b ao cubo, eu posso quebrar como sendo b vezes alguma coisa. No caso, b vezes b ao quadrado. Nós temos c ao cubo e c. Quem é o menor? É o c, copia o c. E esse cara, que é o c ao cubo, pode ser quebrado como sendo c vezes c ao quadrado. Vamos pegar todos os elementos comuns a esses dois caras e colocar em evidência. Eu posso pegar 3, porque tem 3 aqui, coloquei em evidência. Eu posso pegar a ao quadrado, porque tem a ao quadrado aqui também, coloquei a ao quadrado em evidência. Posso pegar b, porque tem b aqui e b aqui, coloquei em evidência. E eu posso pegar o c, porque tem c aqui, coloquei o c em evidência. Eu sempre vou colocar em evidência os elementos que são comuns a todos os termos, tranquilo? O que sobra aqui, pessoal? Eu peguei 3a ao quadrado b vezes c, sobrou apenas o c ao quadrado. Copia o c ao quadrado aqui dentro. Menos, mantém o sinal. Eu peguei 3a ao quadrado b vezes c. O que sobrou? Sobrou esse 2, com o sinal, né? Menos 2. E o b ao quadrado. Copia aqui dentro. Muito fácil, né, galera? Tranquilo. Ou eu também poderia escrever isso como sendo... Eu posso pegar esse cara, multiplicar por menos 1,
Posso pegar aqui dentro também multiplicar por menos 1 e eu obteria uma expressão equivalente. Eu poderia fazer menos 3 ao quadrado BC vezes 2b² menos c ao quadrado sem problema algum. E aqui, galera, vamos lá, mesma coisa. Cuidado com o seguinte, quando você tiver número elevado a um expoente, esqueça o expoente e faça a decomposição do número. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se você pegar o 10 e fizer a decomposição em fatores primos, 10 é o quê? É 2 vezes 5. E o 5 aqui copia. Isso significa que 10 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao cubo. Então, olha como ficou. Menos, copia o sinal de menos, né? 2 vezes 5 ao cubo, copia o resto. E aqui eu também copio o resto. Como nós temos um produto dentro dos parênteses, eu posso fazer a distributiva da potência. Fica, então, 2 ao cubo, está aqui. 5 ao cubo, está aqui. E o sinal de menos, aqui na frente, copia. E o resto copia também. A ao quadrado, d ao cubo, mais 5 ao quadrado, a ao cubo, x d ao quadrado. Copiei. Aqui a gente apenas fez a distributiva da potência. 2 ao cubo, 5 ao cubo. Agora, presta atenção no seguinte. Nós podemos quebrar esse cara e quebrar esse cara aqui também. Vamos lá. Nós temos 2 ao cubo, nós temos 5 ao cubo. Perceba que nós temos 5 e 5. Quem é o fator comum? 5 ao quadrado. Então, onde tem 5 ao quadrado, eu copio. E o 5 ao cubo, eu quebro como sendo 5 ao quadrado vezes 5. Continuando. A quadrado, a ao cubo, tem A. Quem é o menor? É o A ao quadrado. Copia o A ao quadrado. E onde tem A ao cubo, eu quebro como sendo A ao quadrado vezes alguma coisa. No caso, A ao quadrado vezes A. E aqui nós temos D ao cubo. E aqui D ao quadrado. D e D. Quem é o menor? D ao quadrado. Copia, então, o D ao quadrado. E onde tinha D ao cubo, eu quebro como sendo D ao quadrado vezes alguma coisa. No caso, D ao quadrado vezes D. Fizemos isso, vamos colocar em evidência os fatores comuns. Eu vou colocar, tem 5 ao quadrado, coloque em evidência. Tem A quadrado, coloque em evidência. E, finalmente, tem D quadrado, coloque em evidência. Tem mais alguma coisa que eu posso colocar em evidência? Não. Então, acabou a parte dos elementos que ficam em evidência. Aqui, galera, se você pegou 5 ao quadrado, A ao quadrado e D ao quadrado, quem sobra? Sobra o menos 2 ao cubo e o 5 e o D. Então, eu coloquei menos 2 ao cubo vezes 5 vezes D. E aqui, galera, se você pegou 5 ao quadrado e D ao quadrado, ó, 5 ao quadrado, A ao quadrado e D ao quadrado, quem que sobra? Pouca coisa, sobra apenas o A e o X. O A e o X. Dá para melhorar isso. 5 ao quadrado é 25. A ao quadrado, D ao quadrado, copia. AX copia também. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 5, 40. Menos 40D. Menos 40D. Se você transformar isso aqui em menos 1000, isso aqui em 25, e aplicar aqui a distributiva, você vai ver facilmente que essa expressão é equivalente a essa expressão. Então, tá certo. Agora, note o seguinte, eu poderia pegar essa expressão, multiplicar esse cara por menos 1 e multiplicar esse cara aqui também por menos 1. Vai ficar menos 25 ao quadrado, d quadrado, menos ax, mais 40d. Ou 40d menos ax, é a mesma coisa. Tranquilo? Agrupamento, exemplo 1. Vamos piorar um pouco. O segundo caso de fatoração é o agrupamento. Observe abaixo. A vezes C, AC, A vezes D, AD. B vezes C, BC, B vezes D, BD. Note que nós temos A e A, B e B. É justamente o que a gente vai fazer para localizar os fatores comuns e colocá-los em evidência. Olha só, nós temos FC, FD, GC, GD. Aqui, nessa primeira parte, eu posso colocar o F em evidência. Ficou F, que multiplica C mais D. Aqui eu posso colocar o G em evidência. Ficou G, que multiplica C mais D. Note agora que nós temos C mais D, C mais D. O C mais D pode ser considerado como se fosse um único elemento. E nós podemos pegar esse único elemento e colocá-lo em evidência. O que sobra? Sobra o F e sobra o G. F mais G. Ficou, então, C mais D, F mais G. E aqui, galera, tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então, vamos lá. XY2Z. Olha só, X, Y, 2Z. Eu tenho 4 elementos completamente diferentes. Eu não vou conseguir pegar esses dois caras. O que aconteceu? Muito bem, está fora de ordem. Vamos tentar colocar em ordem. Eu posso pegar 2 e 2. É a grande dica para montar esse quebra-cabeça. Ficou, então, 2Z mais 2Y. E eu pego o resto, XY mais XZ. XZ
mais xy, mesma coisa, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o 2 em evidência, sobra z mais y. Eu posso pegar o x, colocar em evidência, sobra z mais y. E note que nós temos z mais y aqui, z mais y aqui. E eu posso colocar esse z mais y em evidência. O que sobra? Sobra o 2 mais x. É uma coisa que eu só vi agora. Ao invés de colocar z mais y, não está errado, tá? Deixa isso claro. Mas ao invés de colocar dessa forma, eu acho que seria um pouco melhor colocar y mais z. E aqui tanto faz. X mais 2, 2 mais x, tanto faz. Continuando, vamos ver dois exemplos um pouco mais complexos. Pausa o vídeo e tenta fazer. Se você acertar, você é o meu herói. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. xz, 2x, 2z, x². Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que nós temos x, x e x. Nossa, mas nós temos 3x. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer primeiro essa primeira parte. Vamos lá, primeira tentativa. Eu vou pegar esse x e colocar em evidência. Ficou o x, sobrou z mais 2. X, z mais 2 ou 2 mais z. Só que como eu estou no meio do exercício, não tem tanto problema. E aqui, pessoal, 2z mais x². Não dá para colocar nada em evidência. Isso significa que a minha primeira tentativa falhou. Vamos para a segunda tentativa. Na segunda tentativa, eu vou mudar a ordem. Eu vou pegar xz mais 2z, 2x mais x². Vou pegar o z aqui e deixar em evidência, vai ficar x mais 2, é o que sobra. E colocando o x em evidência, vai sobrar 2 mais x. Porque aqui tem x, aqui tem x². Presta atenção, quem é o menor? É o x. Deixa o x em evidência. 2x dividido por x dá 2. X² dividido por x dá x. Tranquilo nisso, né, galera? E como nós temos x mais 2 e x mais 2 é a mesma coisa, tá? Eu posso pegar o x mais 2 e deixar em evidência. Vai sobrar, então, o z e o x, ou x mais z. Ficou, então, x mais 2, x mais z. E esse aqui, galera, vamos lá. Nós temos menos AD, menos BC. Eu vou mudar a ordem. De cara, a gente já vê que não dá para fazer esse com esse. Eu tenho que pegar menos AD mais AC, menos AD mais AC. E eu vou pegar menos BC mais BD. Está aqui para vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o A em evidência. Nerk, se eu quisesse deixar o menos A em evidência, eu poderia? Sim, sem problema algum. Eu prefiro pegar o A positivo e pensar no final na questão dos sinais. Na minha opinião, é mais fácil. Você pode fazer do jeito que você quiser. Então, vou pegar o A positivo, que é o fator comum aqui. Menos AD dividido por A dá menos D. E mais AC dividido por A dá mais C. Ficou, então, A, que multiplica menos D mais C. Se você quiser, você pode fazer, inclusive, agora um teste. A vezes menos D, menos AD. A vezes C, AC. Tá certo, então, essa primeira parte. Vamos lá, continuando. Vou pegar o B positivo, deixar em evidência. O que sobra? Menos C e mais D. Note que menos BC dividido por B dá menos C. E BD dividido por B dá D. E se eu aplicar a distributiva, obviamente eu chego nessa expressão. O que eu vou fazer agora, pessoal? Ah, né, que é muito fácil. Vou deixar em evidência. Não, eu não posso deixar em evidência. Olha por quê. Menos D mais C não é a mesma coisa que menos C mais D. Estão com os sinais trocados. Eu vou ter que pegar uma dessas expressões, ou essa, tanto faz, e multiplicar por menos 1, tanto fora quanto dentro. Por exemplo, eu vou pegar essa. Então vamos lá. B que multiplica menos C mais D, multiplicando B por menos 1, vai dar menos B. E aqui, galera, muito fácil, troca os sinais de dentro. Ficou mais C menos D. Ou seja, B que multiplica menos C mais D é a mesma coisa aqui, menos B, tá aqui, que multiplica C menos D. Peguei esse cara e coloquei aqui. Posso agora colocar o C menos D em evidência? Sim, eu posso. O que vai sobrar? Vai sobrar o A e o menos B. C menos D e A menos B. Pergunta, galera, quem acertou? Parabéns! Vamos lá, agora outra pergunta importante. Será que sempre é possível pensar ao contrário? A resposta é não. Olha só, os dois métodos de fatoração que nós acabamos de aprender exigem que nós pensemos em uma, entre aspas, distributiva ao contrário. Isso dá falsa ideia para o aluno iniciante de que sempre é possível pensar no processo inverso e obter a forma fatorada. Mentira! Observe abaixo, olha só. Nós temos A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais AB mais B ao quadrado. Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu vou obter um resultado
E eu vou perguntar para vocês se a partir desse resultado eu posso pensar ao contrário e obter a expressão original. Vamos ver? A vezes a quadrado, a ao cubo. A vezes AB, a ao quadrado B. A vezes B ao quadrado, AB quadrado. Continuando. Menos B vezes A ao quadrado, menos A ao quadrado B. Menos B vezes AB vai ficar menos AB quadrado. E menos B vezes B quadrado, menos B ao cubo. Note que nós temos A ao quadrado B, menos A ao quadrado B. Corta, corta. Nós temos AB quadrado, menos AB quadrado. Corta, corta. Sobrou A ao cubo, menos B ao cubo. Galera, olha que legal. Vocês tinham 1, 2, 3, 4, 5 elementos que viraram 3 elementos quase que por mágica. E se você bater o olho em A ao cubo menos B ao cubo, não dá para colocar nada em evidência. Se você multiplicar por menos 1, não ajuda em absolutamente nada. Ou seja, nem sempre o resultado da aplicação da propriedade distributiva é um resultado que pode ser novamente facilmente fatorado. Daqui para cá é muito fácil. Daqui para cá, com as ferramentas que a gente tem, na boa, impossível. Será que você seria capaz de dizer, sem conhecer, que esse monstrinho é igual a esse monstrinho? Pois é. Exatamente por isso, notem que não é possível deduzir com os conceitos que a gente aprendeu até o momento que essa expressão pequenininha é igual a esse monstrinho. Novas técnicas mais avançadas e até mesmo algumas memorizações, deixo claro, serão necessárias na nossa próxima aula exatamente por causa disso. Aula de fatoração. Beleza, pessoal? Valeu então!